Olá, mais uma vez em nosso encontro, na palestra de Sessão Desobsessão, agradecendo a Deus e a Jesus por tudo que temos, por tudo que somos, pedindo por todos aqueles que estão em aflição, que se sentem desamparados, aqueles que precisam de nossas preces, Senhor, da prece e misericórdia de Jesus, que possamos alcançar todos eles, que sejam envolvidos com muito amor, com muito carinho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novos erros e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Espero que todos estejam bem. Para a gente começar, nosso estudo. Então vamos com o livro Desobsessão, por André Luiz, Uma pausa aqui na música. Psicografado por Chico Xavier, e Valdo Vieira. Então vamos no capítulo 39, Manifestações Simultâneas, o capítulo 1. Os médiuns psicofônicos, muito embora por vezes se vejam pressionados por entidades em aflição, cujas dores ignoradas lhes percutem nas fibras mais íntimas, educar-se-ão devidamente, para só oferecer passividade ou campo de manifestação aos desencarnados inquietos, quando o clima da reunião lhes permita o concurso na equipe em atividade. Isso porque, na reunião, é desaconselhável se verifique o esclarecimento simultâneo a mais de duas entidades carecentes de auxílio, para que a ordem seja naturalmente assegurada. Ainda quando o sensitivo tem as suas faculdades assinaladas por avançado sonambulismo, pode exercer o autodomínio, afeiçoando-se à observação e ao estudo, a fim de colaborar na vigilância precisa, desincumbindo-se com segurança do encargo de enfermagem espiritual que lhe é atribuído. Então a gente sabe que na mesa, cada médium ali, o psicofônico, ele deve ter o cuidado de, entre uma manifestação e outra, se preparar novamente, porque são entidades diferentes, são personalidades com problemas diferentes, então a gente dá um espaço, Nesse momento ele fala para que esse médium fique observando os outros médiuns psicofônicos ali, o comportamento, como é que está sendo o esclarecimento, porque também pode ser instruído, aos poucos na mesa ali. E aí se preparando, entrando em prece novamente para uma nova incorporação. O capítulo 40, ele fala das manifestações simultâneas, É o item 2 aqui. Só se devem permitir a cada médium 2 passividades por reunião ou por período, eliminando com isso maiores dispêndios de energia e manifestações sucessivas ou encadeadas inconvenientes sobre vários aspectos. Em todas as circunstâncias, o médium a serviço da desobsessão não pode se aliar à equipe em que funciona, não pode ficar longe no pensamento, conservando a convicção de que dentro dela assemelha-se a um órgão no corpo e que precisa estar no lugar que lhe é próprio para que haja equilíbrio e produção do conjunto, sempre entrar em comunhão ali com aqueles espíritos benfeitores, aqueles que estão ajudando o esclarecimento, presidente. Então a gente ficar
junto, no conjunto, né? Não se afastar disso para que a gente não tenha problemas ali, né? O capítulo 41, ele fala da interferência do benfeitor. Em algumas ocasiões, tarefa em meio, aparece um ou outro desencarnado em condições de quase absoluto empederniamento. Empederniamento, gente, é a palavra que quer dizer endurecimento, né? A pessoa insensível, difícil da gente conseguir tocá-la com o pensamento, com as palavras, né? Inclusive nós vamos usar agora aqui no Evangelho e no Livro dos Espíritos exemplos desses espíritos, né? Tal desequilíbrio da entidade pode coincidir com algum momento infeliz da mente mediúnica, estabelecendo desarmonia maior. O fenômeno é suscetível de raiar na inconveniência. Assim sendo, o mentor espiritual, se considerar oportuno, ocupará espontaneamente o médium responsável e partilhará o serviço do esclarecimento, dirigindo-se ao comunicante ou ao médium que o expõe, ficando, por outro lado, o dirigente com a possibilidade de recorrer à intervenção do orientador referido, se julgar necessário, rogando-lhe a manifestação pelo psicofônico indicado, a fim de sanar o contratempo. Então a gente vê isso na sessão, né? Logo em seguida desses espíritos mais difíceis que vêm ali, claro que tem todo um planejamento, ele veio para ser ajudado, mas nem todos aceitam, né? Quando chegam ali, querem se impor, esses espíritos mais endurecidos que nós falamos, né? Querem reclamar, tudo. Então a gente vê que logo em seguida esses espíritos, quando eles são retirados, entram os mentores espirituais ali trazendo harmonia para o grupo, trazendo palavras de reflexão para que a gente continue se conectando com Deus, a sintonia continue num padrão mais alto para que as outras comunicações não se perturbem. Do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, eu trouxe aqui do capítulo 2, né, das penas e gozos futuros, e nós vamos ler aqui da questão 958 em diante, para a gente entender, né, um pouquinho sobre isso. Porque o homem tem instintivamente um horror ao nada? Porque o nada não existe. De onde vem ao homem o sentimento instintivo da vida futura? Já o dissemos, antes da sua encarnação, o espírito conhece todas essas coisas, e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu em seu estado espiritual. Então, todos nós já encarnamos muitas vezes, né? Então, a gente sabe que traz muitas vivências, né? Muita bagagem espiritual já. Então, o homem instintivamente, apesar de a gente ter esse véu do esquecimento, bendita, né, misericórdia de Deus, nós sabemos que a vida futura existe, que nós já tivemos a vida passada. E ele fala aqui, olha, vou repetir só a resposta aqui deles, né? Olha, já o dissemos, antes da sua encarnação, o espírito conhece, né, todas essas coisas, e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe, do que viu em seu estado espiritual. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro do além-túmulo, e isso é muito natural. Qualquer importância que ele ligue à vida presente não pode impedir de considerar quanto ela é curta e, sobretudo, precária, visto que pode ser cortada a cada instante e ele não está jamais seguro do dia de amanhã. Que se torna depois, no instante fatal? A questão é grave.
porque não cogita mais de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se inquieta com a posição que aí terá, pois como não nos preocuparíamos com a que teremos deixando este mundo, visto que é para sempre? A ideia do nada tem alguma coisa que repugna a razão. O homem mais negligente durante a sua vida, chegando ao momento supremo, se pergunta o que faz se tornar e involuntariamente espera. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de cada homem, de todos os homens. Deus não colocou aí em vão. A vida futura implica a conservação de nossa individualidade depois da morte. Que nos importaria, com efeito, sobreviver ao nosso corpo, se a nossa essência moral deveria se perder no oceano do infinito? As consequências para nós seríamos a mesma que nada. Então, de que vale o corpo, né, se não tiver essa continuidade da vida espiritual, né? A pergunta aqui 960. De onde vem a crença que se encontra em todos os povos de penas e recompensas futuras? É sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade trazida pelo homem, pelo espírito. Pressentimento da realidade trazida ao homem pelo espírito, nele encarnado. Porque sabei-o, não é em vão que uma voz interior vos fala. O vosso erro está em não escutá-la bastante. Se nisso pensasseis bem, frequentemente vos tornaríeis melhores. No momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? O que vocês acham? A dúvida, o medo ou a esperança? Como será, né, no momento da morte? Os espíritos nos respondem aqui, olha. A dúvida para os céticos e endurecidos. Lembra que a gente falou agora do livro de Subseção, né? O medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. Então, nós que escolhemos esses caminhos, né? Então, olha só, no momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? A dúvida para aqueles que não acreditam, né? Aqueles que são endurecidos, não acreditam em nada depois da vida eterna, não se prepararam para a vida espiritual, não pensam na vida futura, né? O medo para os culpados, porque sabemos que vamos ter que retomar tudo novamente, né? E a esperança para os homens de bem. Por que há céticos, visto que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Há menos do que se julga. Muitos se fazem espíritos fortes durante a vida por orgulho, mas no momento da morte não são tão fanfarrões. Quer dizer, no momento da morte ele vê que terá que enfrentar mesmo essa situação, fugiu a vida inteira, né? A consequência da vida futura, esse é um comentário de Kardec aqui, né? A consequência da vida futura é a responsabilidade dos nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que na repartição da felicidade, a qual todo homem aspira, os bons e os maus não podem ser confundidos. Deus não pode querer que uns gozem sem pena de bens aos quais os outros não atingem, senão com esforço e perseverança. A ideia que Deus nos dá da sua justiça e da sua bondade pela sabedoria de suas leis não nos permite crer que o justo e o mal estejam no mesmo plano a seus olhos, nem de duvidar que eles receberão um dia a recompensa e o outro o castigo, do bem ou do mal que tenham feito. É por isso que os sentimentos inatos que temos da justiça
nos dá uma intuição das penas e recompensas futuras. Então a gente sabe que tudo que nós fizermos tem a lei aí de ação e reação, né? E sabemos que se não encontramos aqui já em vida, vamos encontrar no plano espiritual. E da intervenção de Deus nas penas e recompensas, a partir da 963, vamos lá. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem. Ele não é muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? A gente se acha pequeno, né? Acha que Deus não vai tomar conta da nossa vida, que somos muito errados, que somos muito imperfeitos. Mas olha a resposta dos espíritos aqui. Deus se ocupa de todos os seres que criou. Por menores que sejam, nada é muito pequeno para a sua bondade. Deus tem necessidade de se ocupar de cada um de nós, de nossos atos, para nos recompensar ou punir, e a maioria desses atos não são insignificantes para Ele? Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, é vossa falta. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele para dizer, por exemplo, foste guloso, eu vou te punir. Não é assim que funciona a lei divina, né? Mas ele traçou um limite. As doenças e frequentemente a morte são consequências de excessos. Eis a punição. Desculpa, gente. Ela é o resultado da infração à lei, assim em tudo. Então Deus não precisa ficar analisando, deixa eu ver que fulano fez hoje, se ele errou, se ele acertou. Já existem as leis divinas, todas as leis estão aqui contidas, né? No livro dos Espíritos, no Evangelho, a gente já sabe, já tem tantos exemplos, né? É porque nós dificilmente acatamos, aprendemos, né, com facilidade. Mas as leis já vão nos dar um freio. E nós é que temos que... E toda vez que a gente ultrapassa esse limite, o corpo sente, né? A mente sente, a nossa consciência nos avisa que nós passamos do limite, nós nos sentimos mal. Então a própria lei já nos traz ali a condição de entendimento que nós vamos arcar com aquela consequência, né? Todas as nossas ações, aí de Kardec explicando, todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser-lhe uma violação. Se suportamos as consequências dessa violação, não devemos imputá-la senão a nós mesmos, que nos fazemos, assim, os próprios artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Essa verdade se torna sensível pelo apólogo seguinte. Um pai deu ao seu filho educação e instrução, quer dizer, meios de saber se conduzir. Ele lhe cede um campo para lhe cultivar e diz: eis a regra a seguir, e todos os instrumentos necessários para tornar esse campo fértil e assegurar a sua existência. Dar-te-ei instruções para compreender essa regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionarão repouso na tua velhice, do contrário, não produzirá nada e morrerás de fome. Dito isso, deixa-lo agir à vontade. Então o pai deu o campo, deu o ensinamento, deu os instrumentos, explicações como deveria seguir, como um roteiro que a gente tem no Evangelho, né? Se o filho não faz, né? Não é verdade que esse campo produzirá em razão dos cuidados dados à cultura e que toda negligência será em detrimento da colheita? O filho será, pois, na velhice, feliz ou infeliz,
segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada por seu pai. Deus é ainda mais previdente, porque Ele nos adverte a cada instante se fazemos o bem ou o mal. Ele nos envia os espíritos para nos inspirar, mas não os escutamos. Há ainda a diferença que Deus dá sempre a um homem um recurso nas suas novas existências para reparar os seus erros passados, enquanto que o filho de quem falamos não tem mais se empregou mal seu tempo. Então, existe a lei que nós amamos tanto, né, para todos, que é a de reencarnação, porque nós vamos, inclusive, mesmo errando, ainda que endurecidos, né, vamos ter novas reencarnações, novas existências, onde poderemos retomar essa situação e vamos caminhar para o acerto, se não foi dessa vez, mas a gente precisa andar, né? Porque cada vez que a gente não faz no momento certo, no momento que a gente tem oportunidade, nós vamos nos distanciando daqueles espíritos amigos que conseguirem ir para frente, né? Eles vão passar, quem aproveitar a situação vão seguir em frente, nós vamos ficar para trás, não vamos mais encontrá-los momentaneamente, vamos demorar, né, às vezes séculos para encontrá-los de novo, né, para seguirmos de novo no mesmo caminho, ao ponto de estarmos com essas pessoas tão queridas que nós estamos hoje, né? Então vamos pensar, nós somos os artífices, né, que eles falam assim, os arquitetos da nossa própria vida. Quem está escrevendo a história dia a dia somos nós mesmos, o que nós estamos colocando em cada folha. Vamos pensar, porque isso pode estar nos trazendo resgates difíceis, né? Ou muitas alegrias quando chegarmos ao plano espiritual, e nós é que vamos escolher esses caminhos. Então a gente tem toda essa situação, né? E no final aqui que a gente falou, olha, Deus dá sempre ao homem um recurso por intermédio de novas existências ou novas encarnações, né, para reparar seus erros passados. Então, a gente sabendo que tem isso, mas não vamos nos atrasar, né? A gente precisa caminhar, né, com mais... Já demoramos muito, né, gente? Já sofremos demais, não é? Nós não queremos que tudo melhore, que tudo siga em frente, então a gente pode fazer isso, né? E aqui nós vamos pegar do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, né? Do item 6, deixa eu pegar aqui. Causas anteriores das aflições, né? E a gente vê que nós é que plantamos lá e estamos aí depois reclamando, né? Olha lá, mas se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que nos sustentam a família. Assim também os acidentes que nenhuma previdência pode evitar, os reveses da fortuna que frustram a todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, enfim. Os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nesta vida, para merecer uma sorte tão triste sem possibilidade de compensação, e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. Por que, pois, esses seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família,
outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Que dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida o sofrimento? Problemas todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora, anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma, ao mesmo tempo que o corpo, e da fixação irrevogável da sua morte, após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram elas, essas almas, que acabam de sair das mãos do Criador, para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer se não puderam agir e seguir nem no bem nem no mal? Entretanto, em virtude do axioma que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. É do número de encarnações que a gente fala, né? Das vidas anteriores, né? Não encontramos aqui, mas estão lá, gravadas em nosso espírito, tudo no nosso livro da vida, o que fizemos em situações anteriores, né? O homem não é, portanto, Então, ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que fizemos em outra. Tem uma lógica, né? Esta é uma alternativa que não podemos escapar e na qual a lógica nos diz de que lado está sempre a justiça de Deus. O homem não é, portanto, punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. Muitas pessoas perguntam: aquela pessoa faz tanta maldade, faz tanta gente sofrer, né? Esse errou tanto. Mas a justiça de Deus, ela tem seus mecanismos, né? E tudo ao tempo de Deus, não é ao nosso, né? A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça, que à primeira vista parece merecida, tem, portanto, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre como decorrentes de causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez aos outros sofrerem. Nós falamos dos endurecidos, né? Olha aqui, se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e assim por diante. É dessa maneira que se explicam, pela pluralidade das existências e pelo destino da Terra, como mundo expiatório que é, as anomalias da distribuição da felicidade e da desgraça entre os bons e os maus nesse mundo. Essa anomalia é apenas aparente porque só encaramos o problema da relação à vida presente. Mas quando elevamos o pensamento de maneira a abranger uma série de existências, compreendemos
que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que nos cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve se esquecer jamais que está no mundo inferior, onde é retido apenas pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve lembrar que, se estivesse no mundo avançado, não teria de sofrê-la, e que depende dele não voltar a este mundo desde que trabalhe para se melhorar. Então é como se nós tivéssemos as nossas dívidas, né? E o que não quer uma pessoa que tem um carnê enorme de que chegar na última prestação, de que pagar todas elas, né? Então é uma felicidade quando a gente paga, é um alívio quando a gente paga cada parcela de uma dívida, não é? A mesma forma nós vamos nos sentir à medida que nós vamos pagando. Não é fácil, né? Mas nós colocamos essas pedras no caminho dos outros, agora temos que recolhê-las, né? Para que ninguém mais se machuque, para que também a gente possa caminhar novamente com essas pessoas que nós prejudicamos um dia. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, tá vendo? Ou demasiadamente ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidos e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que tentaram fazer e que tentam fazer o melhor. Então é isso, nós temos a dívida sim, mas nós queremos pagar essa conta, né? Queremos refazer esses caminhos, né? Parcela por parcela, pessoa a pessoa, erro a erro. Refazer, né? Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que castigam, e provas para o futuro, que preparam. Rendamos graças a Deus, que na sua bondade concede aos homens a faculdade da reparação e não condena irremediavelmente pela primeira falta. Que bom que nós temos, né, a condição de poder reparar os nossos erros, né? Não existe nada que é eterno como o inferno, né? O inferno é um estado de espírito que a gente se encontra quando a gente erra, a gente fica mal mesmo, né? Mas nós podemos refazer a partir do minuto seguinte, né? Nos propormos a melhorar, a errar, não errar mais, a rever aquela situação, e por isso nós temos a eternidade. Deus, por misericórdia de cada um de nós, né, concede a eternidade a cada criatura, a cada pessoa. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento por que se passa nesse mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Então nós temos outros tipos de sofrimento, né, que não quer dizer que a pessoa errou, que está resgatando, que é uma expiação, né? É um outro tipo de sofrimento. Olha só, não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento que se passa nesse mundo seja necessariamente um indício de determinada falta, frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa ser provado. Um espírito, portanto, pode ter conquistado um certo grau de elevação, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso. Quanto mais penosa tiver sido a luta, estes são, mais especialmente, os casos das pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres e natos, que parecem nada trazer de mal da sua precedente existência e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-las sem reclamar. Podem-se
Ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e levam o homem à revolta a Deus. O sofrimento que não provoca murmurações pode ser sem dúvida uma expiação, mas indica que antes foi escolhido voluntariamente do que imposto. É a prova mais firme, é a prova de uma firme resolução, o que constitui sempre um sinal de progresso. A gente vê muitas vezes mães ali com filhos com vícios, com problemas sérios, mulheres casadas com homens violentos, e tantas situações outras, né, que trazem filhinhos ali com tantas deformidades, com tantas dificuldades para encaminhar esses espíritos para Deus. E a gente não vê a reclamação, a gente vê o amor, né, o olhar dessas pessoas ao seu tutelado ali com tanto amor, com tanto carinho. A gente fala, nossa, ela nunca reclamou de nada, eu nunca vejo reclamando de nada, né? Então a gente vê que são pessoas que pediram para Deus para estarem com esses espíritos, né? Para que dessa vez não errassem e que eles se comprometeram a amar muito essas pessoas. Por isso a gente vê que são fardos muito grandes, mas nem por isso pesados para eles, porque eles fazem com muito carinho, com muito amor. Então a gente entende que são esses espíritos, né, que têm a tendência boa, né, que trazem aqui, pedem essas missões para acelerar o seu progresso, para findar uma situação com aquele espírito, para trazer de volta aquele espírito do seio, né, da sua família, numa futura encarnação, com muito amor. Então essas provas, essas expiações são pedidas também, né? Então nem sempre a gente pode olhar para uma pessoa e falar, aquela ali errou muito, então está pagando. Não é assim que a gente deve enxergar. Tem inúmeras situações permitidas por Deus, de espíritos que pedem ajuda para virem para essa missão de vitória, né? de assegurar que aquele espírito tenha o melhor conforto possível diante das provas difíceis que ele vai passar. Então, são muitos os casos, né? E sempre o amor é que vence, sempre Jesus, né? Que trouxe esse conhecimento do amor para a gente saber quanto Deus se importa conosco, né? Cada ato, por isso que a gente fala, nenhuma folha cai de uma árvore sem autorização de Jesus. Nada passa aos olhos de Deus e de Jesus. Então, não é que Ele está constantemente olhando a nossa vida. Existem as leis, todas já foram criadas antes de nós mesmos. Quando entramos no mundo, tudo já estava preparado para que a gente pudesse fazer esse caminho, igual Jesus fez com o roteiro de luz, né? Só que nós demoramos muito, nós somos ainda muito imperfeitos, vamos aprendendo degrau a degrau, passo a passo, mas que a gente não saia desse caminho, que a gente não desista, que a gente cada vez mais possa fortalecer a nossa fé, né, o nosso amor, crescer o número de pessoas que a gente ama. Quantas pessoas a gente ama realmente? Quantas pessoas, se tivessem numa situação de vida e morte, nós ofereceríamos a nossa? Se nós pudéssemos trocar, nós colocaríamos assim, Deus, me troca de lugar com essa pessoa, né? Essas são as pessoas que a gente verdadeiramente ama. Quantas são? São muito poucas, né? Às vezes não cabem nem em todos os dedos, a gente não preenche nem a quantidade de dedos de uma mão. E é isso que Deus e Jesus pedem para a gente, que a gente possa ampliar esse amor, que a gente possa amar cada vez mais, respeitar, e assim nós vamos nos tornando pessoas que possam ser chamadas de cristãos, de espíritas, de seguidores de Jesus, de seguidores de Deus, cumprindo as ordens de Deus. Que nós possamos elevar nossos pensamentos, agradecer a tudo, né, desses conhecimentos,
que eles fiquem gravados em nosso coração, em nosso espírito. Que nesta encarnação, já desde hoje, com esse aprendizado, e a partir de dias futuros, a gente possa implementar na prática o que estamos aprendendo. Ajuda, Jesus, a todos esses que se encontram ainda endurecidos, para que possa olhar a natureza, olhar essa beleza de todos os exemplos que Jesus trouxe e perceber o quanto somos amados, o quanto Deus espera de nós. A nossa mudança para a alegria, para a felicidade eterna, para esses encontros, depende de nossa construção, dia a dia. O que nós vamos colocar no dia de hoje dentro desta página de vida que vamos contar como um livro, né? Um livro da nossa vida, das nossas encarnações, que serão muitas, mas que nós tenhamos motivos de nos alegrarmos daqui para frente com esses conhecimentos. Obrigada a Deus, a Jesus, a esses espíritos amigos e a tantos que nos envolvem, que se interessam por nós, aqueles que estão desencarnados, encarnados, que recebam o nosso abraço e pedindo ao Pai que permita que esses cientistas consigam alcançar logo a vacina, que o mundo possa sair dessa pandemia, que esses aprendizados durante essas quarentenas, durante cada momento, em cada lar, possam ser guardados no coração para que a gente não repita em outras épocas. Ampara, Jesus, a todos nós, envolve com muito amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novos erros. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Uma boa semana a todos. Fiquem em paz, fiquem com Deus.